Ao longo de todo o mangá de Jujutsu Kaisen, nos perguntamos qual seria o grande feito de Yuji Itadori como feiticeiro para ficar no mesmo nível dos grandes feiticeiros. Mas, ao observarmos os capítulos atuais, conseguimos ver que sempre existiu algo especial no Itadori, que poucos conseguiram notar. Yo, Geekins, é com LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje a gente vai discutir por que o Sukuna não encarnou no Itadori assim que o nosso menino comeu o seu dedo. Lá no começo, Itadori não tinha capacidade nem de enxergar maldições. Então, por que o Sukuna não esmagou a sua alma assim que entrou no corpo do personagem? É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Dá uma olhadinha no canal para ver se você está inscrito, porque às vezes você só acompanha os nossos vídeos pela tela inicial, pelo menu inicial e acabou esquecendo de se inscrever no canal do Geek Brasil. Então dá uma olhadinha aí e se inscreve, porque isso faz com que o Geek Brasil seja entregue para mais pessoas. Mais relevância acaba trazendo para o canal do Geek Brasil. E é claro, eu queria convidar vocês também para ler a minha novel Que Haja Luz, uma história escrita por mim e com os personagens feitos pelos inscritos. E assim a gente criou uma história bem interessante que aborda tanto temas de mitologias existentes no nosso mundo, quanto também uma história completamente original. Então, se você quer acompanhar, você pode ler gratuitamente no Tapas. Aproveita e se inscreve por lá também. E se você tem uma nova conta, você pode também fazer uma doação através ali da sua conta no Tapas. E assim você acaba ajudando o Geek Brasil tanto pela novel quanto por aqui também. Desde o momento em que Jujutsu Kaisen começou a abordar técnicas amaldiçoadas, poderes amaldiçoados, Yuji sempre foi colocado como um personagem que não teria poderes especiais, o que até mesmo quebraria um pouco o clichê de protagonistas shonens, que basicamente tem poderes especiais, habilidades especiais que podem ser através ali de uma forma que vai se evoluindo ao longo da história, ou ao mesmo tempo já vem com ele de um jeito extremamente apelão, mas ao longo do mangá vai se tornando ainda mais apelão. Só que desde o começo da história, Itadori foi colocado para nós como uma grande orelha. Isso com o intuito de nos conduzir ao mundo Jujutsu. Era a função do Itadori ser aquele personagem que perguntaria, ser o personagem que teria as habilidades e os poderes apresentados, o conceito, a fonte da energia amaldiçoada. Tudo que nós aprendemos sobre o mundo Jujutsu veio do Itadori. Isso pelo menos até a batalha do Gojo contra o Sukuna, na qual várias orelhas foram sendo colocadas durante a história de Jujutsu Kaisen para que tudo que viesse a acontecer, tudo que viesse a desenrolar durante a trama fosse explicada também para o leitor. Isso tudo porque nós não podemos esquecer que Satoru Gojo seria o ápice das habilidades de Jujutsu até o confronto contra o Sukuna. Por muito tempo a gente visualizou o professor como o personagem que tinha as habilidades mais apelonas do mangá, como classificado do feiticeiro mais forte da era moderna. E ele já tinha essas habilidades e esses poderes de uma forma na qual o Itadori deveria alcançar ou deveria ultrapassar. Ou será que não? Será que nunca foi a intenção de Gekutami fazer o Itadori ultrapassar o Gojo? E ao mesmo tempo, se ele ultrapassaria o Gojo, será que alcançaria o mesmo nível do Sukuna? Isso sempre fez a gente se perguntar como o Itadori poderia alcançar o nível de feiticeiros como o Gojo ou até mesmo o Sukuna. O Gojo até mesmo fala isso no capítulo 11, que ele esperava que o Itadori chegasse no mesmo patamar de habilidades do que ele. Mas como? Quais são as intenções? Como Gekutami sempre visualizou isso desde o capítulo 11. E a gente agora, neste exato momento, não consegue visualizar, enxergar como Yuji pode chegar no nível do professor e do rei das maldições.
Mas na real mesmo, essa pergunta é até meio que covarde. A verdade é que ainda devemos perguntar como o Itadori alcançará o mesmo nível de Hakari e Yuta. Não dá pra dizer que o Itadori está perto de alcançar o Gojo ou até mesmo o Sukuna, sem nem mesmo que ele conseguiu alcançar os poderes ou as habilidades do Hakari e também do Yuta. Estamos vendo processo por processo, parte por parte, mas o personagem ainda está bem longe de alcançar esses dois, já que nem mesmo o nível desses personagens o Yuji está atualmente. Em poder físico, não existe ninguém páreo ao Itadori, mas em poderes amaldiçoados, como o nosso menino ficará? Qual vai ser a abordagem? O que o GG vai fazer com que o Itadori chegue pelo menos aos pés, ou pelo menos nos próximos capítulos, para fazer com que ele consiga conduzir ainda mais os feiticeiros em direção à derrota do Sukuna. Mas então o GG decide dar a pior técnica dos três grandes clãs para o Itadori. Engraçado pensar que a técnica que nem de longe se iguala às 10 sombras ou ao ilimitado mais 6 olhos foi dada a Yuji. Foi dado logo ao Itadori. Até agora, na história de Jujutsu, é completamente injustificável a manipulação de sangue ser a técnica que o herdeiro do clã precisa ter para que se torne igual aos herdeiros do clã Zenin ou ao clã Gojo. Para mim, até agora é injustificável completamente essa comparação entre os herdeiros. E eu fico pensando como ou a que nível a manipulação de sangue precisa chegar, ou qual habilidade que ainda possui de forma oculta para colocar essa habilidade no mesmo nível das 10 sombras e também dos 6 olhos mais o ilimitado. Talvez seja uma característica específica, alguma coisa que não faça sentido para nós até o momento, mas que o Itadori vá conseguir utilizar mais para frente. Porque técnicas como a do Inumaki, da Fala Amaldiçoada, ou até mesmo do Naoya, do Naobito, são bem mais práticas do que a manipulação de sangue. Técnicas extremamente apelonas, com uma serventia muito interessante e que podem dar um cabo em suas batalhas, em seus adversários, de uma forma mais eficiente do que a manipulação de sangue. A não ser que este poder leve o nosso protagonista para outro patamar. Mas, como eu já disse para vocês, deve haver alguma técnica oculta na manipulação de sangue que coloque no pé de igualdade dos três grandes clãs. Porém, que nenhum outro feiticeiro consegue utilizar a não ser o Itadori. Da forma como o nosso protagonista teve o corpo modificado pelo Kenjaku. Isso já foi reforçado algumas vezes, tanto na batalha contra o Sukuna no capítulo 214, quanto também durante todo o mangá, das formas bizarras que o corpo físico do Itadori, da capacidade física que o nosso menino tem durante toda a história. Como já falei aqui em um vídeo, o Sukuna falou que o Yuji não fez a mesma coisa que a Maki. Ele não se tornou um verdadeiro nada. Mas o que faz o Rei das Maldições comparar a Maki com Yuji, a não ser que seja a restrição? A não ser que seja a capacidade que a Maki nasceu para que o Yuji tivesse a mesma restrição. Em um vídeo que eu trouxe aqui no canal, Yuji teria a capacidade de ter as duas restrições celestiais dentro de si. Tanto a restrição física da Maki, quanto a restrição de energia amaldiçoada que tanto ali a Mai e também o Muta possuem. No mangá, vemos dois tipos de restrição celestial. A física, que a Maki e o Toji têm, que faz a pessoa ter 0 de energia amaldiçoada, mas ganha um aprimoramento físico absurdo, consegue manipular as partículas invisíveis do ar e consegue ver as fronteiras da alma. Durante toda a história de Jujutsu, vamos vendo essa abordagem da restrição celestial nos personagens como Maki e Toji, e a forma completa através dessas habilidades, e quando conseguem enxergar as partículas invisíveis do ar, conseguem até mesmo utilizar a katana divisora de almas para achar a fronteira da alma dos seus adversários e impedir que se curem utilizando a energia reversa, a não ser que conheçam a forma da alma para conseguir emitir a energia reversa para curar a sua alma, assim curando também o seu corpo. Um poder extremamente apelão. A outra restrição celestial é a da Mai e do Muta. Só que a Mai nunca completou sua restrição, porque ela nunca quis se tornar uma feiticeira Jujutsu. Mas se ela quisesse, ela teria uma energia amaldiçoada tão absurda quanto o Muta.
que cobria o Japão inteiro. A questão é que como a Maki e a Mai eram gêmeas, para o mundo Jujutsu, elas eram um só corpo. Então, a Maki só chegaria em seu potencial máximo com a Mai chegando também. Como a Mai não queria isso, Maki nunca alcançaria esse potencial, apenas com a morte da sua irmã. Nessa minha teoria sobre o Itadori, o Kenjaku colocou essas duas restrições das garotas dentro do Yuji. Quanto mais ele treina seu poder físico, mais ele ganha poderes amaldiçoados. E quanto mais ele ganha poderes amaldiçoados, mais poderes físicos ele acaba ganhando. Ele acaba aprimorando ainda mais o seu corpo. Podemos abordar esse ponto com o impacto da martelada do Itadori para cima do Sukuna, em comparação ao chute que ele dá no Sukuna no capítulo 250. No capítulo 250, quando a Rika arremessa o Yuji para cima do Sukuna, o rei apenas para o golpe do Itadori com uma mão. Agora no capítulo 255, depois de ter entendido mais a energia amaldiçoada reversa com Chozo, Yuji volta para a batalha dando uma martelada no Sukuna com os dois braços. Agora, o rei precisa se defender com as duas mãos e seu corpo é totalmente envergado para trás para defender o golpe do Itadori. E o chão é totalmente fragmentado, é totalmente destruído. É bem diferente o golpe na qual a Rika acaba mandando o Itadori para cima do Sukuna e ele utiliza apenas um braço para defender, e 5 capítulos depois o Itadori vai lá e quase afunda o Sukuna no chão. Tem uma certa comparação, um certo paralelo que eu não acredito que seja coincidência. A gente observou isso ocorrendo na luta do Sukuna contra o Itadori e o Yuta, e o Itadori não tendo assim tantos feitos, porque a Rika, ela literalmente arremessa o Itadori e o Sukuna consegue prender o Itadori, consegue defender o Itadori com apenas uma mão. Mas logo em seguida, alguns capítulos depois, no capítulo 255, o Itadori vem de cima para baixo como uma marreta e ele quase amassa o Sukuna. Ele quase coloca o Rei das Maldições de joelho. O que fortalece, na minha visão, um pouco essa teoria de que a força física do Itadori fortalece a sua energia amaldiçoada e sua energia amaldiçoada fortalece a sua força física conforme ele vai aprimorando os dois pontos. Porém, tudo que eu falei até agora não é nenhuma novidade aqui para os inscritos do canal, já que eu já comentei essa teoria, já falei sobre esse ponto em um outro vídeo. Só que agora o meu ponto é que algo vai ter que explicar por que o Itadori impediu a encarnação do Sukuna, assim quando ele entrou no corpo do Itadori através dos seus dedos. O que fez o Itadori impedir com que o Sukuna encarnasse em seu corpo? Essa é a grande questão e talvez venha nos explicar por que o Sukuna agora não pode mais usar a técnica das 10 sombras também. No capítulo 251, o Itadori diz que almas podem se misturar um pouco, mas elas nunca se tornam uma só. Chozo questiona se isso não era porque Yuji e Sukuna eram especiais. Ele diz que não sente mais a antiga alma humana que estava em seu corpo. Porém, o Itadori responde que existe uma diferença entre objetos amaldiçoados e não feiticeiros. Por isso que essa energia amaldiçoada do objeto amaldiçoado afunda imensamente a alma do hospedeiro. Porém, a alma dele não desaparece. Se uma alma com um objeto amaldiçoado afunda pra caramba a alma de um não feiticeiro, por que o Sukuna não conseguiu afundar a alma do Itadori assim que entrou no corpo do Yuji? A questão é que até o Itadori ter contato com o Fushiguro no capítulo 1, ele nunca tinha visto nem sequer uma maldição, ele nem sequer sabia a forma de uma maldição. Se vocês forem reler o capítulo 1, verão que até mesmo a maneira como o Itadori imaginava como era uma maldição era um jeito bem diferente das maldições que ele veio a enxergar depois. Ou seja, assim que engoliu o dedo do Sukuna, era para o Rei das Maldições esmagar a alma dele
e ativar a encarnação. Mas, de alguma forma, o Sukuna não conseguia fazer isso. Lembrando que o Sukuna tinha 0 vantagens em permanecer no corpo do Yuji como estava. Isso porque, diferente do Fushiguro, o Itadori não tinha uma técnica sequer que poderia ser utilizada pelo rei. Então, o corpo do Itadori tem algo que impedia o Sukuna de encarnar. Isso é extremamente interessante para o que a gente vai entender sobre o conceito do Fushiguro estar agora sendo manipulado pelo Sukuna, ou como esteve sendo manipulado pelo Sukuna. E lá no Discord, conversando com o pessoal, e é por isso que eu falo para vocês participarem do meu servidor, que está com o link na descrição, chegamos a uma ideia que explique, talvez, por que o Sukuna não consegue mais usar a técnica do Fushiguro. Quando ele estava na forma do corpo do Fushiguro, ele afundou a alma do Megumi de várias formas para que o mesmo não viesse lhe incomodar, mas a profundidade não era tanta, por isso que ele podia usar a técnica das 10 sombras. Quando ele encarnou no Fushiguro através do ataque que o Kashimo acabou dando nele, ele afundou tanta alma do Megumi que agora não consegue mais acessá-la. Como o Itadori mesmo fala pro Chozo, uma encarnação imersa profundamente uma alma, mas não faz ela desaparecer. Ela ainda está lá, mas está inacessível ao Sukuna depois da encarnação. Da mesma forma como o Chozo não consegue mais sentir a alma que era dona do seu corpo antigamente. E aqui que entra a ideia do porquê o Itadori é tão especial. Se o Itadori tem a restrição celestial em seu corpo, isso poderia explicar porque o Sukuna não conseguiu encarnar no Yuji assim que chegou ao seu corpo. No guia oficial é dito que Kenjaku não escolheu o corpo do Toji para ser seu receptáculo porque a restrição poderia dar conflito com o seu corpo. Se o Kenjaku já sabia disso e ele colocou a restrição no corpo do seu filho, ele já havia produzido o Itadori criando uma prisão, pensando em uma prisão para o Sukuna quando estava criando o Yuji. No guia oficial, também em uma sessão de perguntas e respostas rápidas sobre os personagens, Gege também responde que Sukuna assumiu a forma do Itadori quando encarnou, mas não responde por que sua alma não tinha a forma do seu corpo original. Porque dentro do domínio inato do Sukuna, nós não víamos a forma do seu corpo original. E como viemos saber mais pra frente, a forma do corpo pertence à forma da alma, e a forma da alma pertence ao corpo. Ou seja, naquele momento, como o Sukuna não podia encarnar a sua forma original, a sua alma ficou na forma do corpo do Itadori. É interessante como as duas coisas se encaixam aqui. Pelo Itadori poder ter uma restrição celestial, isso impediu com que o Sukuna encarnasse em seu corpo. E isso faz o Itadori ser especial. Pela possibilidade do Kenjaku ter colocado a restrição celestial, as duas restrições, tanto da Maki quanto da Mei, no corpo do Yuji, faz com que o personagem seja especial, ao impedir que o Sukuna consiga ativar a sua encarnação. Não se assustem se nos próximos capítulos o Yuji expandir o seu domínio, depois dessa maluquice de quase fazer o Sukuna ficar de joelhos por um ataque seu. O momento do nosso garoto tá chegando e ele vai brilhar pra caramba e não vai tardar mais.